Uma operação policial prendeu aqui em Maceió um homem suspeito de adulterar e vender veículos clonados aqui em Alagoas. Absurdo, né? Já falamos sobre isso aqui. Só existe o roubo porque tem quem compra. Tem quem dê, inclusive, a guarida para isso. O que é um absurdo, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou trazer agora a Maria Maciel para que a Maria possa nos contar detalhes de como é que funcionava essa cadeia, inclusive, de clonagem de veículos. Porque não é apenas uma pessoa, né, Maria? Alguém vai lá, recruta aquele carro, tem alguém que compra, tem alguém que acaba tentando falsificar ali o chassi. Como é que funcionava tudo isso, Maria? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Olha, pelo menos 6 veículos teriam passado pela mão desse suspeito. Ou seja, 3 veículos ainda foram recuperados pela polícia e devolvidos aos seus proprietários e 3 foram apreendidos. Agora, se ele agia sozinho, pelo menos ele disse que sim. Mas é claro que as investigações vão se aprofundar para saber, então, mais detalhes sobre isso. Aqui do meu lado está o delegado Thales Araújo, responsável por essa operação, que é também do Serviço de Inteligência da Polícia Civil. Delegado, boa tarde. Como é que agia, então, esse suspeito? Ele comprava, ele recebia esses veículos de outros estados? Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson. Bom, o principal modo de agir dele é que, se aproveitando de uma ampla rede de conhecimento, de pessoas que trabalham com compra e venda de carro, né, por ter crescido nesse meio, diga-se de passagem, são pessoas que trabalham de forma lícita, né, trabalham de forma legal. Ele, se utilizando dessa rede, ele fazia negócios ilícitos, né? Muitas vezes recebendo veículos de outros estados, veículos que são chamados veículos frios, né? Veículos adulterados, seja com remarcação de chassis, seja com veículos clonados, né? E recebia, e aqui dentro ele fazia negócios. Normalmente esse negócio envolvendo esse veículo, ele aceitava o veículo da pessoa em uma condição um pouco mais vantajosa de mercado, então ele já recebia um outro veículo, entregava o veículo, né? O veículo adulterado para a pessoa e mais o dinheiro. E esse veículo ele já colocava em outro negócio, o que cria um emaranhado, né? Uma rede de vítimas que às vezes fica difícil você desatar esse nó. E o prejuízo vai se somando, né? E com isso esse indivíduo jovem de apenas 21 anos, né? Praticava golpes praticava crimes, né? Como estelionato, receptação, apropriação indébita também, porque já houve relatos, ou há um caso de ele ter pegado um dos carros que ele vendeu, um dos carros lícitos que ele vendeu para uma vítima, dizendo que ia fazer um serviço, e sumiu com o carro. E aí, 2 dias depois da data prometida para entrega, né, já se descobriu que esse veículo já estava em posse de outra pessoa. Então, a principal forma de agir dele era essa, era fazendo vários negócios sucessivos de forma a você confundir o rastreio. Mas ele tinha uma oficina ou não? Ele só fazia essa negociação. O carro chegava para ele, ele já tratava de negociar com outras pessoas. Isso, tudo indica que sim, o principal modo de agir dele é esse, receber esses carros ilícitos e a partir daí negociar, a partir desse negócio inicial, né, fazer outros negócios. E para isso ele usava da boa fé de pessoas que negociam licitamente, né, muitas vezes colocando o carro para vender, usando o nome de terceiro, e as pessoas, por não saberem da índole dele e confiarem, né, acabavam entrando nesse negócio. São pelo menos aí 6 vítimas. Conseguiu então recuperar 3 desses veículos? Essas pessoas conseguiram ter esse veículo de volta? Isso, conseguimos recuperar 3 desses veículos lícitos, desses veículos regulares, né, que haviam sido envolvidos nessas negociações, e foi desfeita a negociação, ficando só o prejuízo de quem negociou inicialmente com o suspeito, né? E outros 3 veículos, né, que estavam em poder de vítimas e um outro em poder dele, foram apreendidos, né, e com esses indícios aí de adulteração, e 2 nós conseguimos confirmar a situação de clonagem, né? Ou seja, o veículo
estava rodando com números de identificação, placa de outros veículos e nós conseguimos confirmar com os donos dos veículos regulares. Agora, existe essa possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas, já que ele disse que agia sozinho, mas quando você faz esse tipo de negociação, recebimento de veículos, é bem provável que outras pessoas possam ter facilitado e participado também. Exatamente, tudo indica que ele tem uma fonte de veículos, né, que já trazia os veículos para ele adulterados. Então, é o que está se investigando agora, tanto buscando se identificar as novas negociações, outras negociações que ele tenha feito, né, e a partir daí identificar vítimas, buscar ajudá-las a ter seu prejuízo ressarcido e identificar principalmente, né, os produtores dos veículos ilícitos. Há possibilidade de novas vítimas? Qual a orientação para as pessoas aí que forem adquirir veículo? Bom, a orientação, né, é que busquem sempre fazer todas as verificações possíveis, né? Jamais façam um negócio de boca e principalmente a questão de registro, né, a transferência do veículo. Busquem assinar somente quando, né, todas as etapas da negociação tiverem sido concluídas. Ok, obrigada, delegado, pelas informações. Então, a gente teve essa operação policial que resultou na prisão desse suspeito, né, de adulterar e vender. E olha, as vítimas, imagine você, ficaram com todo o prejuízo financeiro, já que tinham o carro de forma lícita, né? O carro todo direitinho, todo bonitinho, acabava fazendo um negócio e ficando com um veículo aí que estava irregular. Imagine só o tamanho do prejuízo, mas agora ele vai ter que responder por esses crimes. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, sempre, né, um jovem, 21 anos, né, com tanta carreira, tanto futuro pela frente, podendo trabalhar decentemente e honestamente, como muitos fazem, mas preferia a facilidade. Maria, só para a gente poder tirar toda e qualquer dúvida, aproveitando o delegado, o Dr. Thales Araújo, você fez a pergunta aí sobre se havia outras pessoas envolvidas, mas, por exemplo, essas vendas feitas por esse vigarista, por exemplo, eram vendas convidativas e as pessoas entravam nesse negócio se aproveitando da facilidade de preços abaixo do mercado? Delegado, o Wilson está perguntando o seguinte: nessas negociações, as vítimas elas tinham vantagens? Por exemplo, o veículo era um valor menor que no mercado, que atraía as pessoas a fazerem essa negociação? Olha, não, o que se apurou foi que até havia ele oferecia, vamos dizer assim, uma certa vantagem, mas nada fora do comum, do âmbito de negociação comum. Por exemplo, um veículo de R$40 mil, ele negociava por 36, 38, né? Agora, houve sim, né, identificação de negociações dele com veículos ilícitos, que aí realmente um veículo com valor de 80, 90 mil reais, ele vendendo por 17 mil, 16 mil. Então, respondendo, existiu os dois tipos de negociação. A pessoa que estava comprando foi achando que estava tirando vantagem, porque estava comprando um veículo de menor valor, e ele, é claro, fazendo isso sabendo que o veículo era irregular. Não necessariamente. A negociação com uma grande vantagem, a pessoa já sabia que o veículo era irregular. Então ela sabia que estava comprando um veículo de 100 mil, 80 mil por 15 mil, 17 mil, sabia que estava comprando um veículo irregular. Então ela, né, na verdade, aceitou o risco. Participou do crime. Ela sabia que estava comprando um veículo irregular, então estava praticando crime de receptação, né? Já as outras pessoas de boa fé, não, acharam uma condição normal de negociação, né? O pessoal trabalha com a tabela FIP, 10% a mais, 10% a menos. Então, assim, as vítimas, de fato, foram vítimas. Isso aí não há dúvida. Ok, obrigada, então, pelos esclarecimentos. Está respondido, então, aí a sua pergunta, Wilson.